Então tá, então você está dizendo então tá, Marília, você está dizendo que a educação domiciliar é permitida, que não tem nenhum problema. Então como é que você explica que tem famílias aí sendo condenadas a matricular os seus filhos de volta e até, pagar multas diárias enquanto não matricular e ainda ameaçadas de perder a guarda, não é mesmo? Hoje nossa conversa vai ser para te explicar o que é que está acontecendo. Eu sou Marília Zamonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Então, o que está acontecendo, né? Já teve um outro vídeo que a gente teve oportunidade de falar, eu vou deixar o card aqui, no qual eu exponho a fundamentação jurídica, por que a educação domiciliar é permitida no Brasil. Mas a gente vê algumas notícias, né? As notícias do não a gente sempre vê, né? Então, algumas notícias que alguns veículos tradicionais de comunicação e jornalismo gostam de colocar, dão conta de que tem algumas famílias que estão sendo processadas e condenadas a matricular os seus filhos na escola. Então, hoje a gente vai ver qual é a razão disso. Bom, primeiro a gente vai começar da seguinte forma. Eu convido você a assistir então o meu primeiro vídeo, porque ali eu fundamento, sob o ponto de vista jurídico, ou seja, legal e constitucional e apoiado nos tratados de direitos humanos, que o Brasil é signatário. Coloco ali para você qual é a hierarquia dessas normas e por que a gente conclui, e até o STF também conclui, que a educação domiciliar é absolutamente uma prática legal e permitida. Mas qual é o contexto, então, que a gente está vivendo no Brasil para justificar essas notícias de condenações? Bom, como que funciona o sistema para chegar num processo judicial, numa condenação em primeira instância? Como que acontece essa perseguição às famílias educadoras? Bem, em primeiro lugar, a regra geral é que se funciona por meio de denúncias. Então, normalmente são familiares, vizinhos, nessa ordem, né? Familiares, vizinhos e outras pessoas, como médicos, profissionais, colegas de trabalho, aí qualquer outro tipo de pessoa que faz uma denúncia ao conselho tutelar, não é? E aí o conselho tutelar, feita essa denúncia, ele é obrigado a verificar o que é que está acontecendo naquela situação. Pois bem, quem é o conselho tutelar, né? Se a gente for analisar quem é o conselho tutelar, quem são os conselheiros tutelares, a gente vai perceber que são pessoas eleitas, sim, tem um processo de eleição, mais ou menos recentemente, há 2 anos atrás, teve eleição de conselhos tutelares, foi bastante divulgada naquela ocasião, e as pessoas vão às urnas votar nos candidatos de conselheiro para conselheiro tutelar, não é? Mas na maior parte das vezes, nós nem ficamos sabendo dessas eleições, não é mesmo? E quem é que se interessa por ocupar esses cargos? A gente sabe, pela prática, que muitas instituições públicas foram criadas e, portanto, ocupadas por um pessoal bastante interessado no próprio Estado, nos sistemas estatais. E geralmente são pessoas ligadas ao espectro da esquerda, das ideologias políticas, não é? Então essas pessoas acabaram ocupando todos os espaços institucionais. Ainda que não seja assim, ainda que tenha exceções, a qualificação técnica dos conselheiros não é muito alta. Você veja, por exemplo, que não é exigido sequer curso superior para um conselheiro tutelar a ocupar esse cargo. Então, na maior parte das vezes, quem são esses conselheiros? São pessoas que não têm um alto nível de instrução e que têm uma tendência ao espectro da esquerda. Ah, mas é todo mundo assim? Não, é evidente que não é todo mundo assim. O que a gente diz é a tendência, e essa você pode verificar isso é observável, basta você checar nos conselhos tutelares do seu município, você vai perceber quem são essas pessoas. E é engraçado que a gente quase nunca sabe, né? Quem são essas pessoas. Pois bem,
Aí o que acontece? Chega uma denúncia lá no conselho tutelar. O conselho tutelar, os conselheiros tutelares, os funcionários do conselho, eles têm então, como eu digo, esse perfil normalmente. Qual é a consequência disso? São pessoas que não conhecem o direito, por exemplo. Então eles pegam isso aqui. Dá uma olhadinha aqui na tela, que você está vendo aqui a Lei 9.394 de 96, que é a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, tá? E no seu artigo 6º, que a gente vai chegar aqui, ó, tá escrito assim, ó: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O conselho tutelar, com base nesse dispositivo, dependendo, né, do tipo de pessoa que está ali, ele chega e diz assim: olha, dever dos pais, diz a lei aqui no seu artigo 6º que você tem que matricular a criança na escola. Se você não matriculou, então eu vou te mandar para o Ministério Público se você não matricular em X dias, né? Aí o que acontece? A sua família não matricula, se ela resiste, por mais que ela chegue e diga assim: olha, deixa eu conversar aqui um pouquinho com você. Essa lei que você está falando aí, tá? É a mesma? Dá uma olhadinha na tela. É a mesma? Essa lei aqui que você está se baseando, ela diz assim no seu artigo 1º, dá uma olhadinha lá. Ela diz que a educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida, que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aí vem o parágrafo 1º. Se é um parágrafo, ele depende do caput do artigo 1º, ok? Vamos lembrar disso? Tá? Então, o parágrafo 1º diz, olha lá, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que está nesta lei se aplica apenas àquela modalidade de educação que é escolar. Logo, se você quer que o seu filho tenha uma educação escolarizada, então aí sim, olha lá, ele tem que, segundo o artigo 6º, ele tem que, é dever dos pais efetuar a matrícula das crianças. Evidente, não é? Se você optou, você como pai e mãe, optou por uma educação escolar na escola, é seu dever matricular a criança na escola. Percebe o grande problema? Por quê? Porque a lei que diz que é dever dos pais matricular a criança na escola, ela é aplicável apenas à educação escolar, conforme o dispositivo da própria lei. Tá? Ou seja, não é uma lei que se aplica a quem optou por uma educação diferente da educação escolar, porque daí não é essa lei que se aplica. E nós temos a Constituição, não é? Dá uma olhadinha aqui na tela. A nossa Constituição, lá no seu artigo 205, olha lá, na nossa Constituição, dá uma olhadinha na tela agora aqui. A Constituição Federal, no seu artigo 205, ela trata da educação, né? E ela diz então que a educação é direito de todos. Direito de todos, mas é dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como nós já vimos, né, esse é o objetivo da educação estatal, não é? Aqui, quando a gente diz com a colaboração da sociedade, quem é a sociedade? Melhor dizendo, quem é o Estado, senão a sociedade que se organizou em forma de Estado? Então, veja, na medida em que é dever do Estado e da família, é direito de todos. Mas quem é que deve garantir o direito à educação? A família e o Estado. A família e o Estado. Qual que é o grande problema, né? A gente tem um problema que as pessoas, a nossa sociedade foi tão escolarizada, as pessoas foram tão condicionadas que elas leem educação como sinônimo de escola. Então, quando a Constituição Federal, por exemplo, garante, coloca como a educação como direito de todos, a pessoa lê, não, a educação é igual à escola.
Então a escola é direito de todos. E é dever do Estado e da família proporcionar escola para as crianças. E não é sinônimo, tá, gente? Educação não é sinônimo de escola. Tanto não é que a própria LDB, como nós vimos, ela diz claramente, não é? Que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em primeiro lugar no âmbito familiar e depois lá no fim na escola. Então, olha só que interessante também que se coloca aqui no artigo 208 da Constituição Federal. Dá uma olhadinha aqui. Aqui ele diz assim, ó, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, tal, inclusive oferta gratuita para quem teve acesso, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Esse é o dever do Estado. E lembra que lá no artigo 205 diz que é dever do Estado e da família? Certo? Então, o que acontece? Esse pessoal do Conselho Tutelar, ele leu o artigo 6º da LDB e diz, não, você tem que matricular. Mas ele não leu nem o artigo 1º da LDB, nem o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, que diz, ó, essa lei só se aplica à educação escolar. Não importa, tá na lei, vários já ouviram isso, né? Tá na lei, então você tem que fazer. Pois bem, aí o que acontece? Vamos imaginar que então o Conselho Tutelar agiu dessa forma. Não, é o artigo 6º que está na lei, está na lei, então você tem que matricular, te dou X dias, se você não matricular, eu te mando para o Ministério Público. Muito bem, chega no Ministério Público, cai na mão de um promotor de justiça, não é? O promotor de justiça, ele pode ter sido educado nessas mesmas universidades que nós vemos agora, não é? E feito concurso público para o Ministério Público desse mesmo jeito. Né? Depende da visão do Ministério Público. O Ministério Público vai ver o quê? Às vezes, até o Ministério Público tem esse tipo de leitura literal da lei, né? Que não é nem um pouco aconselhável, né? Nós já nos primeiros anos de direito, do curso de direito, nós aprendemos sobre hermenêutica jurídica, que é o quê? A ciência da interpretação do direito, porque o direito é formado por um corpo legal, normativo, mas também por muito estudo, por muita lógica, não é? Porque você não pode ter leis que conflitam entre si, pela hierarquia das normas, enfim, existe todo um estudo que nos permite dar a melhor interpretação do direito, não é? Então, mas às vezes você cai na mão de um promotor que sim, vai ler o artigo 6º apenas da LDB e vai dizer, não matriculou, então está faltando com o dever de educação, com o dever constitucional de educação. E, pá, oferece a denúncia. Oferecida essa denúncia, vai parar então no judiciário. Lá no judiciário nós vamos encontrar um magistrado, um juiz. Esse juiz pode ter sido colega do promotor na faculdade, né? E pode ter as mesmas visões mais obtusas do direito em relação à educação domiciliar e pode então condenar sem sequer ouvir a criança, a família educadora, etc. E quando a gente vê essas notícias, é essa linha que acontece. Agora vamos então pensar numa outra linha que é possível de acontecer e que acontece muito também, tá? Então, primeiro o conselho tutelar denunciado, ao invés dele intimar a família e dizer e determinar, dar um prazo para que ela matricule a sua criança com base nesse artigo 6º da LDB, ele diz assim: não, nós temos que verificar, não é? Se o ECA está sendo cumprido, se o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo respeitado, se está sendo feito, o que está sendo, como que vive essa família e essa criança, para que a gente possa verificar se a coisa ali está acontecendo no melhor interesse da criança e do adolescente. Então ele vai, marca uma visita a família, verifica o ambiente que ela está vivendo, estudando, trabalhando e tudo mais, faz uma série de perguntas e eles assim, não, realmente se trata de uma família educadora, a criança está sendo muito bem atendida, ela tem tudo o que precisa, alimentação, abrigo, educação, não é? Socialização, etc. Está tudo bem, não tem razão alguma para a denúncia. Né? Então, arquivo a denúncia. Resolvido o problema aí e a família está em paz. Mas vamos dizer que pegou um conselho tutelar dizendo, não, você tem que matricular, manda para o Ministério Público. Chega no Ministério Público, o Ministério Público olha, analisa e diz assim, bom, vamos ouvir aqui então. Já que você, conselho tutelar, não ouviu a família, vamos nós ouvir a família, vamos fazer uma diligência e vamos ouvir a família, vamos chamar a família aqui. E a família vem. E ela apresenta
todos os registros da educação domiciliar da sua criança. O promotor analisa aquilo tudo, tem uma entrevista com as crianças, com a mãe, com o pai, com a família, enfim, não é? Seja uma família tradicional ou não é? E ele chega à conclusão de que, olha, não está tendo nenhum tipo de infração legal, né? Porque o Ministério Público, muitas vezes, só um adendo, ele, ao perceber que a família não matriculou a criança em escola, ele pretende, muitas vezes, quando ele é mais radical, assim, mais obtuso no seu pensamento, ele pretende classificar essa ausência de matrícula numa escola como tipificar, que a gente chama, né, tipificar como crime de abandono intelectual. E aí é outra coisa, né? A gente está falando do Código Penal, abandono intelectual é um crime, não é? E ele pretende classificar, tipificar a conduta da família educadora como um crime de abandono intelectual. Só que como é crime, né? Aí a gente lida com direito penal, as provas do cometimento de crime têm que ser muito robustas. E até hoje nenhuma família foi condenada ao crime de abandono intelectual, família educadora, não é? Pois bem, fechando esse parênteses, a gente volta então para a situação daquele promotor de justiça que observa, analisa a situação fática daquela família educadora e conclui que a criança não está abandonada. E os pais, a família, os responsáveis, estão sim cumprindo plenamente o seu dever constitucional de educação e garantindo às suas crianças o direito à educação. O que é que ele faz? Arquiva a denúncia. Né? Agora vamos imaginar que não aconteceu dessa forma, que o conselho tutelar disse: você não fez a matrícula, então eu te denuncio para o Ministério Público na mesma toada tem que matricular, está errado, então eu vou entrar com uma ação contra você, família, para que você seja obrigado a matricular a sua criança numa instituição escolar sob pena de multa diária e perda da guarda da sua criança. Eles fazem esse tipo de terrorismo, né? Muito bem, chegou lá no magistrado, o magistrado olhou aquilo e disse assim: ok, vamos então abrir o contraditório, vamos chamar a família aqui, vamos ver o que é que está acontecendo. Então a família contesta e tal, vamos marcar uma audiência. Vamos marcar uma audiência para que eu possa entrevistar essas crianças, essa família e verificar em loco ali, naquele momento, qual é todo o estofo probatório que nós temos. E aí marca-se a audiência e o juiz verifica que a criança não está abandonada, que não tem abandono intelectual, que a família registra toda a educação da criança, que a criança é muito bem educada, que todas as suas necessidades estão sendo bem atendidas e faz o quê? Julga improcedente. Arquivou, acabou, a família volta a educar em paz a sua criança. Agora vamos imaginar que esse magistrado de primeira instância também entrou na mesma linha do membro do Ministério Público. Ah, não está matriculado, não quero nem saber. Não está matriculado, é caixão, vai matricular, sob pena de multa diária, pá, multa diária de 10 mil reais por dia, até você matricular a sua criança na escola, não quero saber. Muito bem. Aí o que a família faz? Ela recorre ao Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça, o caso é julgado por mais de um julgador, por mais de um magistrado. Né? Tem um relator e outros ali que votam com o relator ou contrário, né? Fazendo um voto apartado, etc. Não é? Aí o que nós temos? Aí nós temos uma nova oportunidade de julgamento. O desembargador pode entender: olha, discordo do magistrado de primeira instância. Aqui, pelas provas, eu verifico que não há abandono intelectual, que o direito à educação está sendo garantido pela família. E a mais, não é? Nós vemos aqui também que a educação estatal está realmente uma porcaria, que nós vemos que o resultado das crianças educadas pela escola não é bom e a lei garante às famílias o direito de educar os seus filhos em casa. Pronto, terminou a história. Essa é a sequência, tá? E essa sequência que eu coloco aqui para você é uma sequência que acontece sempre. Não se divulga, lógico, né? Mas eu sugiro que você dê uma pesquisadinha. Recentemente, inclusive, nós vimos aí divulgado um parecer brilhante do Ministério Público
colocando todas essas situações. Olha, a família tem o direito, por todas essa fundamentação jurídica que nós já utilizamos aqui no canal, a família tem o direito pleno de educar a sua criança da melhor forma que entender. É garantido isso pelo Tratado de Direitos Humanos, ao qual o Brasil é signatário e que tem um status superior a qualquer lei ordinária no Brasil. Né? O status de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele é um degrau inferior à Constituição Federal. E a Constituição Federal, como nós vimos, também garante o direito de educação das famílias. Né? Todo o escopo normativo, na verdade, quando fala em educação, fala de família. Fala de família. É a LDB, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, nunca excluiu a família do processo educacional. Muito ao contrário, ela é sempre colocada em primeiro lugar. Não é? Mas o que acontece muitas vezes com as famílias? E aí é que vem a questão toda. Você percebe que pelo direito temos tido decisões as mais diversas com relação a esse assunto? Então eu te convido a fazer o seguinte raciocínio. Ora, mas se de um lado eu tenho decisões que garantem, que reconhecem o direito das famílias a educarem as suas crianças, e de outro lado eu tenho decisões que dizem que a família deve matricular a criança em escola, afinal de contas, qual é a verdade nessa história? A verdade nessa história é que nós vivemos nessa matéria um momento de insegurança jurídica. Porque quando você tem decisão tanto para sim quanto para não, é porque as coisas não estão efetivamente definidas. A esperança era que o Supremo Tribunal tivesse definido. E a única coisa que ele disse foi o seguinte: olha, não tem regulamentação. Mas ele não disse, ó, é proibido, enquanto não tiver regulamentação, você não pode educar seu filho em casa. Ele não disse isso. Por que não pode dizer, né? Não pode dizer porque, como a gente viu, né? Ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Né? O histórico da LDB também é outro aspecto. Né? Esse projeto de lei da LDB, foi criado junto com outro projeto de lei que regulamentava a educação domiciliar. Só que só passou o projeto da educação escolar. E é por isso que aquele artigo 1º, aquele parágrafo 1º do artigo 1º está lá. Né? Está dizendo, ó, essa lei se aplica à educação escolar. Não se aplica, portanto, à educação domiciliar. Não é? Então, é fato isso, tá, gente? Muitos agentes estatais, Conselho Tutelar, Ministério Público e Magistratura não conhecem profundamente o assunto. Não conhecem profundamente as leis. Infelizmente, isso é verdade. Tanto quanto os médicos não conhecem direito, como identificar, não conhecem direito sua profissão. A gente sabe bem disso, né? Já falamos também em outro vídeo aqui a respeito do ensino universitário, não é? Que também é falho, não é diferente com os agentes estatais que estão aí em torno da justiça, né? Nesse caso, Conselho Tutelar, Ministério Público e magistrados. Tá? Agora, veja, existe um outro aspecto que interfere enormemente nesse processo todo de saber se pode ou não pode, que é o comportamento das famílias. Tem famílias que, quando recebem uma cartinha do Conselho Tutelar, saem correndo matricular seus filhos, interpretando que aquilo era uma regra, uma determinação, uma ordem direta para matricular o filho na escola. Tem família que passa pelo Conselho Tutelar, quando chega no Ministério Público, naquela audiência do Ministério Público, né? O Ministério Público, às vezes, né, se comporta como um juiz, muitas vezes, no seu âmbito ali, administrativo, não é? E fica com medo. E diz, olha, é melhor matricular, vou desistir. E aí sai desse processo antes de qualquer coisa. Tem famílias que desistem na primeira instância, quando há a sentença de primeiro grau do juiz determinando a matrícula sob pena de multa. Né? E tem família, como nós temos visto aí recentemente, né, que não, eu vou lutar, eu não quero saber, eu vou até a última instância, se for o caso, para defender o direito de educar o meu filho. Né?
Então, veja, a situação jurídica é essa. Se a gente for fazer uma análise jurídica da ordem jurídica que nós estamos vivendo, é aquilo que eu coloquei naquele vídeo anterior. A educação domiciliar é perfeitamente legal. Não há nenhum obstáculo jurídico para que a gente exerça essa função, que a gente cumpra com o nosso dever como família de educar as nossas crianças, não é? Mas por conta desses dispositivos legais interpretados de maneira equivocada, como nós vimos, né, por alguns agentes estatais, ou eles vão até o final das denúncias e das ações judiciais, ou é a família que desiste antes na primeira intimação ou na segunda intimação, né? Aí o que a gente tem que analisar, gente? O que você precisa analisar com muito cuidado? Como a gente vive numa situação de relativa insegurança jurídica, por conta, veja só, insegurança jurídica, repito, é por conta desse equívoco de interpretação das leis que vigem no Brasil, como nós colocamos aqui, né? Como a gente vive nesse ambiente inseguro, né? E ainda quando teve a oportunidade do STF se pronunciar, ele ficou em cima do muro, né? Acabou dizendo, não tem regulamentação, não, não é proibido, mas também não tem regulamentação, ou seja, ficamos na mesma, não houve uma definição. E no Congresso Nacional, os projetos de lei, né, que visam justamente disciplinar a educação domiciliar andam a passos muito lentos, não é? E ainda, né, o STF acabou declarando inconstitucional as leis sobre educação domiciliar que foram feitas pelos estados e municípios, né, sob o argumento de que não cabia aos estados e municípios disciplinar sobre a matéria, mas sim ao Congresso Nacional. Então nós ficamos assim, nesse estado de coisas que, do meu ponto de vista, essa é a minha opinião, ok? Nós temos total liberdade, temos total direito de exercer essa liberdade que temos de educar os nossos filhos, todo o escopo normativo, toda a legislação, todo o ordenamento jurídico nos garante essa liberdade, mas nós temos o risco de cairmos na mão de alguns agentes estatais que fazem esse tipo de interpretação equivocada, que não ouvem as partes, não ouvem as famílias educadoras, não investigam propriamente dita, não verificam no âmbito da realidade se aquela família é educadora ou é negligente e classifica todo mundo por baixo. Então, é este o risco que as famílias educadoras correm ao optar pela educação domiciliar. É este o risco, certo? Qual seja, de eventualmente, caso haja uma denúncia, cairmos nas mãos de agentes públicos que não têm uma interpretação mais sistemática, mais ampla do ordenamento jurídico e se fixam naquele único dispositivo, naquele artigo 6º de uma lei que foi feita para disciplinar a educação escolar. Cabe a você, como família, que pretende tomar as rédeas da educação da sua criança, calcular esse risco. Como é que você se sente como família? Se você, por acaso, recebesse uma intimação do Conselho Tutelar ou do Ministério Público, como você reagiria? Quais são as suas alternativas caso isso aconteça? Eu te convido a pensar dessa forma, calcule os riscos. Vamos tomar as rédeas da educação das nossas crianças. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para você receber as notificações dos próximos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.